Olá, graça e paz. No Multiplicando Esperança de hoje, eu quero compartilhar com você o Salmo 51. E a partir do verso 1, este salmo diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti somente pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Eu sei que eu sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade, no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve eu serei. E dos este salmo eu poderia ler os versos seguintes. É uma oração de Davi diante de uma situação muito específica. Davi foi confrontado com seu pecado, um pecado de adultério, um pecado de assassinato. Um homem reconhecido como alguém íntimo de Deus, segundo o coração de Deus, mas que cedeu às tentações, cedeu à sua fraqueza e cometeu situações que desagradou ao Senhor. Talvez você que está me ouvindo aqui, você passa também por situações onde você não tem conseguido dizer não diante das tentações, você tem sido fraco diante de algumas situações que se levantam contra você e você tem desagradado a Deus com a sua vida, com as suas escolhas. E o nome disso, você pode dar vários nomes, mas o nome disso se chama pecado, transgressão. Quando nós erramos o caminho, nós estamos transgredindo. Quando nós estamos indo para um atalho, nós estamos transgredindo. Nós estamos pecando. E o nosso pecado, diz esse texto aqui, antes de ser contra uma pessoa, antes de ser contra o município, antes de ser contra a união, antes de ser contra uma entidade, antes de ser com o vizinho, com seu pai, com a sua mãe, com a sua namorada, com o seu namorado, antes de ser com qualquer pessoa, o seu pecado sempre será contra Deus. Davi diz: contra ti somente pequei e fiz o que reprovas. O que reprovas? Eu gostaria de chamar sua atenção nesse momento. Quais são os pecados que você precisa confessar diante de Deus? Se você tem, de alguma forma, errado o caminho, eu gostaria que você pudesse ter uma boa conversa com Deus, para que o Espírito Santo mostre a você quais são os pecados que você tem cometido. Quais são os pecados que você tem transgredido que ninguém sabe, ninguém conhece, mas você sabe que você errou. Você sabe que você está errando o alvo. Talvez seu esposo não sabe, a sua esposa não sabe, seus filhos não sabem, seus pais não sabem, o seu pastor talvez não sabe, mas Deus sabe, porque o seu pecado sempre será contra Deus. E quando nós pecamos, nós precisamos ir diante do Senhor e falar com Ele. Como Davi falou: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, Senhor. Lava-me da minha culpa, purifica-me do meu pecado. Eu reconheço as minhas transgressões. Você reconhece as suas transgressões? Ou você tem colocado a culpa nas pessoas? Ou você tem colocado a culpa na sua história, na criação da sua família? Ou você tem colocado a culpa porque você não ganha o salário que você gostaria? Ou você tem colocado a culpa no outro, na pessoa que está perto de você? Você tem reconhecido o seu pecado? Você tem se reconhecido um pecador? Você tem reconhecido que o seu pecado é contra Deus? É contra Deus? Você tem reconhecido isso? Se tem, você precisa fazer esta oração e dizer: purifica-me, Senhor. Purifica-me e eu ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve eu serei. Lava-me, purifica-me. Talvez você está andando a sua vida normalmente, conduzindo a sua vida normalmente, deixando para trás brechas que são pecados não confessados, não tratados,
Deus se esquece sim das suas transgressões quando você o confessa a Ele, quando você rasga o teu coração e se arrepende verdadeiramente. Não fique carregando pecado no seu coração. Não fique carregando pecado não confessado. Não coloque sujeira debaixo do tapete. Vá diante de Deus e confesse. Hoje é dia de você olhar para dentro de si e ver quais são os seus pecados, os erros que você tem cometido contra Deus. Não deixe isso para trás. Não deixe isso para trás. Confesse a Deus, converse com Deus, fale diante de Deus, peça perdão a Deus. Se você precisa restituir alguém, restitua. Se você precisa pedir perdão a alguém, peça. Deixe o Espírito Santo tratar o seu coração e mudar a sua vida. No nome de Jesus. Vamos orar? Senhor meu Deus, a sua palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu quero colocar agora amigos meus, irmãos meus de fé, que estão agora ouvindo essa meditação. Talvez há alguns que o Espírito Santo está falando de forma muito contundente, mostrando onde estão as falhas, os pecados, os desvios. Que haja confissão, Senhor, que haja retorno, que haja, ó Deus, renúncia da carne, renúncia de tudo aquilo que nos atrapalha. Em nome de Jesus, que haja conversão aos pés da cruz nesse momento. No nome de Jesus eu clamo libertação para essa vida. Satanás não terá poder contra esta vida, pois os pecados serão confessados diante do Senhor. E o Senhor vai limpar cada coração agora no nome de Jesus. Trabalhe, ó Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que a graça de Jesus esteja sobre você. Amanhã vamos conversar no Salmo 52. Fica na paz do Senhor Jesus.